Olá, galera! Eu sou o professor Sérgio Mala, professor de Biologia de vocês. Vamos falar hoje sobre a ecologia. Ecologia é a ciência que estuda o meio ambiente, suas relações com os seres vivos e os seres vivos com os fatores abióticos do meio. Portanto, prepare-se que iremos falar sobre ecologia e seus conceitos básicos. Olá! E aí, tudo bem? Comigo tá tudo tranquilo. Olha, hoje eu trouxe para vocês uma surpresa. Hoje eu trouxe um conhecimento que vai servir para toda a vida de vocês. Por onde você andar, você vai levar esse conhecimento. Reforço, pense dessa maneira, gente. O Enem é a vida da gente sendo checada pelos ditames científicos. Não é o contrário. Eu aprendo ciência pura e vou aplicar na vida. Isso é o ideal. Porém, pegue os fatos do cotidiano, as coisas que acontecem com você, e aí você vai poder tirar uma lógica do processo. Por que estou aqui? Por que existe? Por que está tão quente? Por que está chovendo? Por que ocorrem essas situações que há muito tempo meu avô disse que nunca viu uma seca dessa ou uma enchente dessa? Tudo isso tem a ver com ecologia. É uma ciência fantástica e foi proposta por um alemão chamado Ernst Haeckel. Ernst Haeckel usou pela primeira vez o termo ecologia. Isso lá no século XIX, quando ele disse oikos, do grego, é casa, logos é estudo, então oikosologia é o estudo da casa e, mais abrangentemente, o estudo do ambiente. Olha, essa ciência hoje, ela foi cooptada por várias outras áreas. Por exemplo, uma das grandes preocupações da sociologia é que os famosos três porquinhos, o pilar da sociologia, Max Weber, Emile Durkheim e Karl Marx, eles não pensaram em ecologia. Naquela época não se pensava nisso. Naquela época não se pensava na necessidade. Achava que o mundo era uma autopoiesis constante, ou seja, ia sempre se remodelando e o homem podia agredir a natureza, que a natureza não fazia nada em troca, deixava do jeito que estava, e iria sempre se renovando para manter o homem aqui. Hoje nós temos uma outra preocupação, uma preocupação de cuidarmos do que ainda existe para garantir a nossa vida e a vida do nosso futuro. Lembre-se, pessoal, a sua vida não acaba em você. Você é uma parte contínua da espécie humana. Os seus filhos herdarão os seus genes. Você será eterno, porque os seus genes é a sua condição biológica. Você pensa que a condição biológica adequada é você, o espécime da espécie? Não. A condição biológica são os nossos genes, não é? E os nossos genes têm que se perpetuar. Portanto, vamos trabalhar para melhorar esse ambiente. Vamos deixar o ambiente para os nossos filhos, netos, bisnetos e tudo mais. Mas para isso precisamos estudar. Vamos estudar a ecologia agora. Veja, a ecologia é uma ciência que envolve várias outras, não é? Zoologia, genética, evolução. Olha só, a zoologia, a genética, a evolução, a microbiologia, a botânica, a geociência, a ciência do comportamento, que é a etologia. Tudo isso, pessoal, vai ter, de alguma forma, um pezinho na ecologia. Essas são as interações com ciências básicas. A estatística, a computação, biologia molecular, climatologia, as químicas, o direito ambiental, as engenharias, economia, ciências sociais, a ciência médica. Ou seja, ciências que fornecem ferramentas de trabalho para a ecologia e aonde a teoria ecológica pode ser aplicada. Veja,
Não seja esses profissionais, pessoal, que acreditam, eu sou um matemático, matemática pura, meu mundo é números. Não, meu filho, a gente não está interessado no seu número, a gente está interessado em qualidade de vida. A vida é muito rápida, gente. É muito rápida. Olha, eu abro e fecho os olhos, eu estava aí no lugar de vocês. Eu estava aí sentado, me preparando para um vestibular. Na minha época era vestibular. Olha, eu já estou aqui falando para vocês. Então pensem nisso, desenvolvam essa habilidade e essa competência. O Enem pede isso a nós. Junte o que você aprender com outras ciências e tente aplicá-las na sua vida. Pessoal, eu faço isso, eu estou suplicando, meus queridos. Pensem dessa maneira, vamos construir um mundo melhor. Olha lá, então vamos primeiro se preparar para o Enem. Vamos lá. O termo utilizado pela primeira vez por Haeckel em 1866, ecologia, oikos é casa, logos estudo. Então, estudo das relações entre os seres vivos e destes com o meio em que vivem. E aí o que eu tenho? Importância do estudo da ecologia. Racionalização da utilização dos recursos naturais, ok? Então, a ecologia racionaliza os recursos naturais. Controle da poluição urbana. O controle da poluição urbana é feito a partir de estudos ecológicos. Olha como é importante. Controle do crescimento das populações. Gente, nós estamos meio aperreados, a população humana, mesmo com a diminuição da natalidade, mas com uma diminuição também da mortalidade, o planeta está se enchendo de gente. E o que fazer para ter todas essas pessoas em espaço adequado, se alimentando e tudo mais? Reduzir os impactos ambientais, fazendo EIA e RIMA. Proposta de desenvolvimento sustentável, ou seja, garantir os meios para as futuras gerações. Melhorar a qualidade de vida da população e gerenciar os conflitos ecológicos. Isso aí foi minha área de especialização, gerenciar conflitos ecológicos entre micro-organismo e solo acidificado. Eu trabalhei com isso. Está vendo como eu sou meio doido? Mas isso me deixou muito feliz. Eu posso dizer que a ecologia tem vários significados. Eu coloquei alguns para vocês. A ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o meio ambiente. Essa é uma. Foi de Haeckel em 1866. Depois, um ecólogo contemporâneo chamado de Eugénie Odum, francês, né? Ciência que estuda a estrutura e funcionamento da natureza, considerando que a humanidade é uma parte dela. Esse foi Odum, fantástico. Esse foi do meu curso, esse cara eu adorava estudar sobre ele, estudar com ele, os livros dele são fantásticos. Um terceiro, ainda de Haeckel, diz ciência que estuda a economia da natureza, oikos e nomos, né? A economia da natureza, quem disse isso foi Haeckel. E Lutzenberg disse, a ecologia é a ciência da sinfonia da vida, é a ciência da sobrevivência. Ou seja, se a gente não entender esses processos ecológicos, babau, a gente não vai sobreviver. E por último, eu tenho a Atlas do Meio Ambiente do Brasil, de 1994, que diz, ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o meio ambiente em que vive, bem como as suas recíprocas influências. Veja só, pessoal, vocês notaram que por mais que eles falem, por mais que eles tenham um conceito, tudo isso bate num ponto. Para estudar ecologia é necessário o ser vivo e o ambiente. Ser vivo se relaciona com o ser vivo. Eu e você. Ser vivo se relaciona com o ambiente. Eu e o ambiente. Então, quando um ser vivo estiver presente, eu posso recortar o ambiente e fazer um estudo ecológico. O recorte que eu digo é pegar apenas um aspecto a ser estudado. Então veja como é importante essa ciência chamada de ecologia. Prosseguimos. Eu mostro a vocês uma coisa interessante, a organização dos seres vivos. E para que a gente entenda bem, é necessário que a gente coloque um ponto de início do processo. Deixa eu dizer para vocês, o ponto do início do processo.
eu, você aí. Você é o quê, querido? Você é um organismo, não é? Você é um espécime da espécie Homo sapiens. Mas antes de você e depois de você, existem outros níveis de organização. Então, o que é que nós dizemos? Eu sou o Marco. Antes de mim, depois de mim. Quando falo eu estou falando do organismo. Então, antes do organismo, ocorre o quê? Átomo, molécula, célula, tecido, órgãos, sistema. Aí você, organismo. Aí quando vocês estão no mesmo grupo, reunidos numa mesma área geográfica, população. Quando eu pego várias populações de espécies diferentes, eu tenho comunidade. Quando eu relato que esta comunidade se relaciona com o meio, eu coloco o meio vivo, que é vocês, a comunidade, mas o meio não vivo, que é o ambiente, e aí eu tenho um ecossistema. E quando eu junto todos os ecossistemas do planeta, o que é que eu tenho? A biosfera, a esfera da vida, o local do planeta onde a vida é permanentemente possível, não é? Então, partindo desse princípio, vamos dar uma olhada aqui nesse slide, o que é que ele mostra. O átomo é a unidade da matéria. Olha aqui, o átomo é a unidade da matéria. Liga aí, professor, o átomo, unidade da matéria. Não é lindo? Aqui um átomo. Não é lindo? Isso é lindo. Já a molécula é um conjunto de átomos. Molécula é um conjunto de átomos, né? Então, átomo, molécula. O próximo nível é esse aqui. Esse nível é uma organela. Eu coloquei aqui uma mitocôndria para vocês. Depois eu tenho as células, beleza? Célula, olha só, uma célula. Depois eu tenho um tecido, olha só, gente, um tecido olha, cheio de conexões, tecido nervoso. Que massa, professor Sérgio Mala, adorei. E agora você tem esse menininho, oi, chegamos aqui. O seu cérebro, o sistema nervoso, não é? Ó, o cérebro é um órgão que vai participar de um sistema, o sistema o quê? Nervoso, porque o seu sistema nervoso não é só o órgão, o cérebro, né? É um conjunto de nervos, de estruturas medulobilonga, de ponte, de cerebelo, de bulbo, de hemisférios cerebrais. E por último, um sistema que seria um conjunto de órgãos, tá? Eu não estou falando desse sujeito aí, não, que esse sujeito é o organismo, não é verdade? Então, olha, cada parte dessa está em sequência, ó. Átomo forma moléculas, moléculas organelas, organelas células, células tecidos, tecido órgãos, órgãos sistemas. Aí, os sistemas formam um organismo. E o organismo está aí, um unicelular e um multicelular, não é? Vocês viram esses dois. Aí quando eu digo que organismos de uma mesma espécie vivem numa determinada área, o que é que eu tenho? Eu tenho uma população. Quando um conjunto de organismos de espécies diferentes vive em determinada área, eu tenho uma comunidade. Então, o meu aluno lindo vai ver aqui, ó, se for da mesma espécie, população, se for de espécies diferentes, você tem uma comunidade, não é legal? Depois, conjunto formado pelo meio físico, biótopo, mais a comunidade que com o meio se relaciona. De um lado eu tenho a floresta amazônica, olha aqui a floresta amazônica, gente, que lindo, né? Ó, que lindo aqui, ó, floresta amazônica, olha só os rios, que coisa linda, né? E aqui eu tenho o famoso Pantanal, certinho? O Pantanal está do lado de cá. E por último, eu tenho a biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. O local do planeta onde a vida é permanentemente possível. Agora, eu vou falar para vocês alguns conceitos básicos em ecologia. Por exemplo, o conceito de hábitat, que é o local onde vive um determinado organismo, é onde ele mora, é a casa do animal, é o hábitat do animal. Já o nicho ecológico é a função que um determinado organismo exerce em seu hábitat, ou seja, no lugar onde ele mora. Pode ser como ele se alimenta, como ele se abriga, como ele se reproduz,
quem ele come, quem é que come ele dentro das cadeias alimentares, não é verdade? E eu tenho aí a interação de aspectos físicos, químicos e biológicos de uma área, certo? Que pode ser extensão variável. Por exemplo, um aquário, uma ilha, uma floresta, ou seja, depende da amplitude de nossas análises. A interação e a extensão do meu hábitat e do meu nicho ecológico, do lugar onde eu vivo e o que eu faço no ambiente. Depende da interação e depende da extensão. Chamamos de autoecologia, o estudo isolado de apenas um organismo. A sinecologia é o estudo de populações ecológicas, ou seja, de várias populações, e essa é importante. O que é o biótopo? É o meio físico-químico onde ocorre a vida. Olha só, o biótopo é tudo que não tiver vida no ambiente. A biocenose é o mesmo que comunidade ecológica, ou seja, comunidade ou biocenose é a mesma coisa. E lembra que comunidade seria espécies diferentes. Ecótono é a zona de transição entre duas comunidades. Pessoal, lembra sempre as palavrinhas, eu adoro isso, ecótono, eco e tono. Tono é tensão, eco seria casa, tensão na casa. Então, essas comunidades estão em transição. E o desenvolvimento sustentável, que é a exploração racional dos recursos ambientais, garantindo o acesso às futuras gerações. Belezinha? Muito bem. Agora eu trago para vocês uma reflexão. Os agentes destrutivos hoje são artificiais e provocam desgaste em quase todo o planeta ao mesmo tempo. A constituição de Gaia, Gaia é a Mãe Terra, seria tão vigorosa a ponto de reparar naturalmente o desgaste e manter o planeta saudável? É isso que eu estou perguntando a vocês. Será que a gente consegue recuperar esse planeta? Será? Eu lanço para vocês esse desafio. Sabe por quê, pessoal? Porque mesmo que eu vá embora daqui, vocês ficarão, meus filhos ficarão, os filhos de vocês ficarão, e não seria justo a gente degradar a nossa casa para os nossos filhos viverem. Agora vamos então para a parte melhor. Vamos ver se nós aprendemos. Vamos ver. Olha aí. Questão 1. A espécie de insetos, como por exemplo a Aedes aegypti, esse mosquitinho safadinho, em que machos e fêmeas vivem no mesmo esconderijo. Porém, na hora de se alimentar, a fêmea busca o sangue de outros animais, enquanto o macho se alimenta de frutas ou outros vegetais adocicados. Assim, podemos afirmar que o macho e a fêmea. O aluno maleta olhou isso aqui, ó. Vivem no mesmo esconderijo, ó. Mesmo esconderijo, o cara quis dizer, o doideira lá do Enem, que eles vivem no mesmo hábitat, só que você é aluno mala, no mesmo hábitat. Porém, um se alimenta de sangue e outro de vegetais adocicados. Se está no mesmo hábitat, tem o mesmo hábitat, mas se come coisas diferentes, ó, nicho ecológico diferente. O aluno diz, professor, me desculpe, mas eu estou ficando uma pochete, eu estou entendendo tudo, eu vou passar no Enem, se Deus quiser. Amém, senhor? Letra B, ocupa o mesmo nicho ecológico. Não pode, fazem coisas diferentes, se alimentam diferente. Letra C, ambos ocupam o mesmo nicho ecológico. Não pode, não insista, querido, né? São consumidores de primeira ordem, não só os machos. Por quê? Porque se alimentam de vegetais. E as fêmeas são consumidores de segunda ordem, só as fêmeas. Portanto, a letra correta é a letra A, de amor. E essa questão 3 do material de vocês estão vendo aí, tem até um comentário fantástico sobre ela, mas dá uma olhada comigo. Ó. Utilizando-se de conceitos ecológicos, o diagrama abaixo ilustra resumidamente interações que constituem. Olha o aluno
O aluno maleta, um pochete, pré-baú, o que é que ele vai fazer? Está vendo comunidade, 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 aí você já bota lá na sua provinha de Enem, ó, ser vivo, SV, luz, nutrientes, água, meio ambiente, meu lindo, meio ambiente. Ora, se eu tenho um meio ambiente, eu tenho seres vivos trocando matéria e energia, eu tenho o famoso ecossistema. População seria só espécies iguais na mesma região, biosfera, conjunto de ecossistema, meio ambiente eu não podia falar de ser vivo e comunidade eu não falaria de meio ambiente. Então, meus queridos, terminamos mais uma aula. Eu fico muito feliz porque eu estou vendo que está havendo progresso, que nós vamos conseguir o nosso intento e nós vamos ter uma boa nota no Enem. Me despeço de vocês por essa aula, mas me aguarde, eu voltarei. Tchau!